Peguem o livro, o EMAI, segundo ano. Vamos continuar com o volume 1 do EMAI, segundo ano do Ensino Fundamental 1. Vão lá na unidade 4. Abram aí na página 85. 85, tudo bem? Atividade 14.2. Abriram? Se não abriram, pausa, vão buscar, achem a página 85 e depois vocês apertem o play novamente. Gustavo está preenchendo com números o tabuleiro de um jogo. Olha que bacana, o tabuleiro de um jogo. Então, vamos observar aqui esse quadro e vamos ver o que foi colocado. Bom, foram colocados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas, tá? Em cada coluna tem alguns números que foram preenchidos, outros números não foram preenchidos nessas 10 colunas. Quantas linhas tem esse quadro? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Então, nós temos 10 colunas e temos 6 linhas. Nessas linhas aconteceu a mesma coisa. Tem algumas linhas que alguns retângulos estão preenchidos, outros retângulos não. Por que é retângulo? Porque essa imagem é de 2 dimensões, não é isso? Só dá para perceber, ó, a largura e a altura ou comprimento, só isso. Então, vamos lá. Bom, o que mais que a gente pode observar? Alguns retângulos foram pintados, um de amarelo, um de azul claro, um de lilás e outro de verde. E como que ocorreu esse preenchimento desse tabuleiro, hein? Desse jogo? Vamos fazer a leitura, ó. 100, 101, 102, 103, 104, 105. Aí parou. Não sei quais são os números. 112, 113, depois pulou, 115, 116. Vocês perceberam alguma coisa? Qual foi o padrão que ele utilizou para fazer o registro de cada número? Ó, do 100 ele foi para o 101, do 101 ele foi para o 102, do 102 ele foi para o 103, do 103 ele foi para o 104, do 104 ele foi para o 105. Ah, ele utilizou o quê? O padrão de 1 em 1, não é isso? O registro dele está sendo no padrão de 1 em 1. Olha que interessante. Ou a gente pode perceber também que que ele está fazendo, né, que o Gustavo está fazendo aí um registro de números crescentes ou de números decrescentes. De 100 para 101, cresce ou diminui ou decresce? De 101 para 102, cresce ou decresce? Ah, não, cresce o número. Então, é em ordem crescente, utilizando padrão de 1 em 1. Ou também a gente pode dizer que de 100 para 101, de 101 para 102, de 102 para 103, está fazendo um registro do antecessor, do número que vem antes, ou do sucessor, é o que vem depois. Bom, se a gente começar a fazer o registro, né? Se é que o Gustavo começou a fazer o registro da primeira linha com a primeira coluna, então ele está fazendo o registro dos sucessores. Qual que é o sucessor? O que vem depois do 100? É o 101. Qual é o sucessor de 101? 102. Qual que é o sucessor de 102? 103. Então, olha quantas informações interessantes aqui, ó. Já dá para saber que ele fez um registro de números com padrão de 1 em 1. Dá para saber que ele fez aqui, ó, em ordem crescente. Dá para entender que ele foi fazendo o registro dos seus sucessores, não é isso? Bom, pelo menos se a gente acreditar que ele tenha feito, né, tenha iniciado o preenchimento neste local, neste espaço, da primeira linha com a segunda coluna. Mas se ele decidiu iniciar aqui, ó, pela 10ª coluna e 6ª linha,
Aí ele resolveu não responder aqui o primeiro, não responder o segundo e continuar a partir daqui, ó, da sétima linha, não, da oitava linha e da sexta coluna, das primeira, segunda, terceira, peraí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava coluna e primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sexta linha. E se ele começou a fazer o registro da oitava coluna e da sexta linha, então ele colocou lá, ó, 157, depois ele foi para o 156. Ah, então aí o registro dele foi feito em ordem decrescente, do maior para o menor. E aí ele fez o registro dos seus antecessores. Então ele veio aqui, colocou 157, aí o antecessor é 156, o outro antecessor é 155, mas ele resolveu não colocar, depois 154, mas ele resolveu não colocar, depois 153, ele resolveu não registrar, depois 152, ele falou vou registrar, depois 151, ele disse vou registrar. Tudo bem? Então, existem várias hipóteses. Nós estamos trabalhando aí, ó, com várias hipóteses, não é isso? Então, vamos lá. É isso que a gente pode observar. Bom, se eu perguntar para vocês qual foi o retângulo pintado de amarelo, me fale a sua localização. Aí vocês vão me dizer assim, ó, o quadrado amarelo está pintado na primeira linha da 10ª coluna. Vamos ver se é 10ª mesmo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Pro, eu esqueci, como que é essa contagem mesmo de primeiro, segundo, terceiro, quarto? Isso aí é a contagem dos números ordinais. Lembra da sala? Da sala lá das aulas presenciais? Quando a gente faz as filas, tanto para entrar na sala como para sair da sala. Se a gente sai da sala, não importa se vai lá para frente para a saída ou se vai para o recreio, para o intervalo, lá para a quadra, na aula de educação física ou artes, a nossa fila é em ordem crescente, o que significa que é do menor para o maior, porque ela cresce. Ordem crescente. Quando eu faço em ordem, eu vou contar assim, ó, os meus números ordinais. Então, vai ficar em primeiro, o segundo da fila, o terceiro da fila, o quarto, tudo bem? Então, a minha contagem está sendo com o uso aí dos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Para contar tanto a linha quanto a coluna. E se eu perguntar assim para vocês... qual é a localização do meu retângulo, que é 2D, não é isso? Bidimensional, que eu não consigo ter noção de profundidade desse quadro, do meu retângulo na cor azul clara. Aí vocês vão dizer, ó, o retângulo pintado na cor de azul clara está na posição, na segunda linha e, ó, primeira, segunda, ó, número ordinal, segunda linha e primeira coluna, tudo bem? Aí o mesmo para posição, né? E para identificação da posição aí, ó, do retângulo da cor verde e do retângulo da cor roxa, tá bem? Então vamos responder. Quantos quadrinhos já estão preenchidos, né? Quantos retângulos já estão preenchidos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Se é para quantificar, agora a gente está utilizando números cardeais, né? Que a gente está contando aqui, fazendo uma contagem de um conjunto de números. Então, esses são os números cardeais. Bom, temos 1, temos 2 retângulos, 3, 4, vocês vão contar. Aí, para colocar o número aqui, não, eu quero resposta completa. Mesmo que vocês escrevam pequenininho aqui, não tem problema, tudo bem? Quantos quadrinhos já estão preenchidos? Espaço, já estão preenchidos X quadrinhos, ponto final.
Quantos quadrinhos ainda não foram preenchidos? Quantos retângulos não foram preenchidos? Esse aqui também conta. Não foram preenchidos, vamos contar. Não foram preenchidos tantos retângulos. Que número deve ser colocado na casa amarela, nesse retângulo amarelo? Deve ser colocado o número tal na casa amarela. Qual será que é o número, hein? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Como que eu sei? Ué, porque a gente vai ter que pensar no padrão, a gente já discutiu isso. Do 100 para o 101, padrão de 1. Do 101 padrão para o 102, padrão de 1. Do 102 para o 103, padrão de 1. Bom, padrão 1, padrão 1, padrão 1, padrão 1, padrão 1, provavelmente é padrão 1, padrão 1, padrão 1, padrão 1. Está contando de 1 em 1. Bom, e na casa azul? Qual é o número que devemos colocar aqui? Vocês preencham primeiro, tá? Para depois vocês responderem essa pergunta aqui. E na casa verde? Deve ser colocado um número tal na casa verde. E aqui, no F, na letra F, deve ser colocado o número... Ó, depois do 132 é o 130 e... Se é padrão de 1 em 1, vocês já sabem. Se é ordem crescente... Então, vocês já sabem, tudo bem? Se é em ordem crescente, né? Ou se é o registro do sucessor, que vai dar na mesma. Qual que é o sucessor de 132? É o 130 e quem que vem depois? Sucessor é o que vem depois. Então, vamos lá. E na casa lilás, o número que deve ser colocado na casa lilás é o número tal. Ou é o número tal que deve ser colocado na casa lilás. Tá bem? Bom, preencha os quadrinhos que estão faltando. Vocês podem preencher primeiro os quadrinhos, preencham tudo e depois respondam que é mais fácil. Combinado? Ó, estou esperando.